Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou versículo 1, ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele faz aqui uma súplica, e esse é o jeito do Evangelho, como se Deus rogasse por nós, como está lá em 2 Coríntios 5,20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então veja, já no começo do verso, há um pedido, uma súplica, para que o ser humano, ele se reconcilie com Deus. Embora ele pudesse aqui, no caso Paulo, ele pudesse ordenar com autoridade, para que buscássemos a Deus, ele pudesse dizer assim: olha, eu lhes ordeno que se apresente diante de Deus. Não, ele, o Paulo, que foi alcançado por um tão grande amor, pela graça e misericórdia, entendeu que se aproximar de Deus deve ser algo que nós devemos fazer por amor. Então o Evangelho, ele não começa forçando, obrigando ninguém a ter que se aproximar de Deus, embora Deus, com a sua autoridade, pudesse usar o seu apóstolo para dizer: olha, eu ordeno que vocês, se quiserem se reconciliar com Deus, que venham buscá-lo. Mas ele pede, ele roga: irmãos, se arrependam, se reconciliem com Deus, se voltem para Deus, busquem a Deus. O Deus ao qual servimos ama se relacionar-se com seus filhos, ama saber que os filhos os procuram e quer que esteja junto dele, na presença dele. Então, dito isso, irmão, o que de fato é que nós entendemos sobre este versículo realmente? O que é o culto racional? A maioria de nós vai dizer que o culto racional é um culto com raciocínio, que é um culto com a sabedoria, um culto com a inteligência, que é um culto com ordem. Está errado isso, irmão? Errado não está. Mas, para a maioria, o culto racional é como se fosse uma sequência, uma ordem. Veja, primeiro se ora, depois se louva, depois os grupos se apresentam, e depois vem o quê? A pregação. Como está escrito lá em 2 Coríntios 14, quando Paulo, ele fala ali da necessidade da ordem do culto. Mas se eu disser que culto racional não tem nada a ver com tudo isso que eu falei, talvez vá trazer um grande paradigma para a sua cabeça, porque você sempre entendeu que prestar um culto racional ao Senhor é ter aquela liturgia, aquele culto. Chegou, tem que orar, depois o outro louva, depois o grupo se apresenta, e depois vem a pregação. Então, finalmente, o que isto quer dizer, o culto racional? Culto racional não é o culto com a inteligência, não é um culto com sabedoria, uma ordem litúrgica, uma reverência, ou um padrão de todos têm que ser educados, refinados. Não é nada disso que o texto está dizendo, que está chamando aqui de culto racional. Então vamos compreender o que é e o que não é culto racional, para saber se prestamos a Deus o culto racional ou não. O primeiro ponto, irmão, e eu vou ficar só nesse primeiro ponto até o término, porque não vai dar, é que o culto racional tem a ver com conversão.
e não com razão humana. Então marque muito bem o que eu estou falando agora. Culto racional, ele tem a ver com conversão e não com razão humana. Por quê? Porque quem verdadeiramente é convertido presta um culto racional, por mais ignorante que a pessoa possa ser. Pode ser que aquela pessoa ela não tenha tanto estudo, pode ser que ela não tenha nem estudo, talvez ela não saiba nem falar bem, que ela se atrapalhe todo para ler, que ele se atrapalhe todo na oração, mas a sua adoração, ela é sincera, ela é verdadeira, ela não fica procurando provar nada para ninguém, é simplesmente adorar a Deus de uma forma pura e genuína. Há uma entrega verdadeira diante da presença de Deus. Então começamos por aí. E quem não é convertido realmente, está de brincadeira na presença de Deus, não presta um culto racional, porque há muitos por aí, ou muitos por mais culto que seja ele ou seja ela, ou por mais que tenha capacitação essa pessoa, por mais conhecimento que ele ou ela tenha, deveriam ser mais reverentes, ter mais consciência do que é prestar o culto a Deus, do que é estar de fato na presença de Deus. Mas infelizmente, muitos chegam no culto, já não dobram nem mais os joelhos. Claro que isso não tem uma via de regra. Você pode orar de joelhos, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você não pode só orar dormindo. Dormindo não tem como, não é? Mas o que eu estou dizendo é que muitas dessas pessoas não têm mais a mínima reverência diante de Deus. Chegam no culto e ficam andando a igreja toda, puxando conversa com um e com o outro. O celular, como já sabem, agora já faz parte da pregação. A pessoa não larga de jeito nenhum. Irmão, desde que você saiu da sua casa, entenda que o culto entre você e Deus já começou. Quando você disse, hoje é culto de doutrina, você disse, eu vou para a igreja para ficar batendo papo? Foi isso que você disse? Eu vou para a igreja hoje porque lá tem Wi-Fi, eu vou ficar usando o Wi-Fi da igreja, foi isso? Ou você disse assim, não, eu vou para a igreja hoje porque lá de cima dá para ver aquela paisagem toda que tem ali, é muito bom para eu passar o tempo. Foi para isso que você disse quando era hoje culto de doutrina? Não foi isso, eu creio que não. Não, você disse assim, hoje é culto de doutrina, hoje eu vou para a igreja adorar a Deus. O culto entre você e Deus já começou. Desde que você se propôs no seu coração a vir adorar ao Senhor, o culto entre você e Ele, da sua casa até aqui, já começou. Glória a Deus. Não é uma questão, irmão, de dizer assim, o que você tem a ver com isso? Ou o que você não tem a ver com isso? Não é uma questão de estar se intrometendo na vida de um irmão ou da irmã, o que ele vai fazer ou deixar de fazer, não é. Mas aprenda que não se trata de entrar na presença de Deus de qualquer jeito. É isso que eu quero que vocês entendam. Lucas vai dizer assim no capítulo 19, verso 45 a 46, vai dizer assim, e entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. O que estava então acontecendo no templo? Era vendas de animais para o sacrifício e atividades ali constantes dos cambistas na troca de moedas. Então, além da profanação do templo que irritou Jesus, era também um ambiente totalmente barulhento. Então,
ao expulsar as pessoas, Jesus não estava somente irritado, ele queria restaurar a santidade daquele lugar, ele estava limpando um espaço para que voltássemos a ser ali naquele lugar uma casa de oração. Mas por que dizemos: Deus, eu não tenho tempo para orar, Deus, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para vir para o culto? Mas quando vem, é papinho para todo lado, respondendo mensagem a todo instante no culto. Basta um simples toque no celular e esquece todo o culto e fica ali respondendo a mensagem. Então eu pergunto: mas cadê a adoração? Cadê a reverência diante de Deus? Assim é conosco, irmão, porque o Deus que habita em nós quer tirar tudo que atrapalhe dentro do culto para a verdadeira adoração a Deus. Ou seja, Deus quer restaurar a nossa santidade diante dele, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Aqui é uma casa de oração, e vós é que sois o templo. Então é por isso que Deus se preocupa com as nossas atitudes, os nossos comportamentos, quando dizemos que viemos adorar a Deus e queremos trazer tudo que fazemos do mundo lá fora para aqui, para dentro. E aí você já vem cheio de coisas no seu coração lá dentro, trazer para cá. Não é que vai contaminar ninguém, é que Deus está preocupado em limpar você, para que você preste uma verdadeira adoração a Ele. Glória a Deus. Mas então voltemos ao culto racional. Nós fomos treinados e ensinados que o culto racional tem a ver com raciocínio. Ou seja, o culto racional, ele tem a ver com você se apresentar a partir do seu corpo, que é o que você carrega como sacrifício. O problema é que no Antigo Testamento, sacrifício é o que morre. O sacrifício no Antigo Testamento sempre se dá mal. Já observou? Ele chega vivo, mas quando ele chega lá no altar, o que é que acontece com ele? Ele morre. Agora observe que o sacrifício, ele é o centro da adoração lá do Antigo Testamento. O centro da fé na questão judaica não é a obediência, é o sacrifício. Tudo girava ali em torno do sacrifício. Mas quando Jesus começa o seu ministério, as pessoas mudaram da lógica do sacrifício para a lógica agora da obediência. Mas o centro da salvação da fé do Antigo Testamento não é a sua perfeição, era o seu sacrifício, ou seja, a fé expressada através do sacrifício para a remissão dos pecados. Porque se fosse por causa da perfeição, a sua perfeição já te salvava. Não, eu sou perfeito, para que fazer sacrifício? Eu sou perfeito, eu não erro, eu não peco, eu sou excelente, eu sou 100% santo. Então havia necessidade de haver esse sacrifício no Antigo Testamento como forma de remissão pelos seus pecados. Então a lógica era que você era perdoado não porque você era bom, você era perdoado a partir do sangue inocente que corria no altar, e sempre foi assim. Os judeus que vieram do exílio lá da Babilônia, eles alteraram então aqui essa lógica para a lógica da obediência. Se você for bom bastante, se você lavar as mãos, se você se purificar, se você pagar o dinheiro da religião, se fizer ritos da religião, isso não é a fé bíblica, isto é o que religiosos ensinam, isso era o que eles criam. Exemplo, irmão, hoje é mais estudo, irmão, a gente precisa se fortalecer. Exemplo, na nossa geração criou a lógica do
merecimento, onde você tem que ser bom para ser aceito. E isso termina criando o quê? Gerando uma igreja hipócrita. Você, para se entrosar no meio da igreja, você tem que viver de aparência, de que é uma pessoa boa, que não erra, que não tem problema dentro de casa, que não se dá mal, que às vezes não tem um problema ou outro com a esposa, com o filho, que é o pastor que nunca falhou, que é a irmã que está sempre ali na revelação, que sabe, nunca acontece nada, é tudo 100% da sua vida. Aí todo mundo tem que olhar para você e dizer, é pura santidade. Então às vezes essas igrejas, esses ensinos, termina transmitindo isso para que você seja aceito naquele ambiente, e você termina vivendo uma vida de aparência. Mas todo mundo tem que se apresentar ali como se fosse bom. Aí termina criando um grupo de hipócritas, onde todos continuam fazendo coisas erradas. Aí quando aparece alguém para questionar e dizer, está certo isso? Aí ele diz, olhe para Jesus, não olhe para mim não, que eu também posso falhar. Só que continua, eu posso dizer assim, eles terminam aconselhando, dizendo à pessoa assim, olha, continue sendo bonzinho, que isso aí funciona. Não olhe para mim não, vá fazendo o seu, vá sendo bonzinho. Porém não é bem assim não, irmão. Não é por mérito, não é por ser bonzinho. Estão vendendo uma coisa que funciona, mas que na prática não funciona para ninguém. Ou você é verdadeiramente convertido, ou você é verdadeiramente fingido. Ou você é verdadeiramente um cristão, ou você é verdadeiramente um fanfarrão, que vem para a igreja para brincar com Deus, para brincar de ser cristão. Então voltemos aqui ao que eu falei no começo também sobre a conversão. Então o culto racional da Bíblia não tem a ver com o culto com a inteligência, mas com a conversão. Porque o texto porque o texto vai dizer assim, olha, porque ele diz assim, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. E nós já entendemos aqui que o sacrifício, quando ele vai para o altar, o que é que acontece com ele? Ele morre. Êxodo 19, 29 e 15 vai dizer assim, depois tomarás o carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. Então entenda, quero que vocês entendam isso, o que esse verso quer dizer. O altar, na cabeça dos irmãos do século 21, o altar é onde fica o púlpito, onde o pastor fica pregando. O altar era visto como um lugar aonde se depositava dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, não tem nada disso na Bíblia. Mas só que isso faz parte da cultura que fomos ligados, de ensinos que nós recebemos antes, e para tirar isso é uma luta. Isso já está muito que enraizado no meio da igreja. Exemplo, para vocês entenderem melhor, se um irmão daquela seita chamada congregação cristã, ele vier fazer parte da igreja batista, para ele, que fez parte daquela seita, daquela congregação lá, o lugar mais santo, vamos dizer assim, o lugar que ele não pode nem orar de costa, o púlpito está ali, vocês estão de frente para o púlpito. Se você for orar, você só pode orar de frente para cá. Você não pode orar como eu estou aqui para a rua, de frente para a rua. Por quê? Para eles, ali é o lugar mais santo. Ali para eles é o lugar onde o poder de Deus cai. Ali para eles é o lugar onde Deus fala. Então, eles têm esse maior temor, porque o altar
é o lugar mais santo, mas se eu orar, então por isso que eu não posso orar de costa para o altar. Aí você diz, na seita e nas igrejas também. Deixa eu dizer a você, há igrejas evangélicas que o lugar do meio é o lugar exclusivo do pastor presidente. Que lugar do meio? As cadeiras. Tem vendo que tem uma cadeira no meio? Para muitas igrejas, aquele lugar ali é o lugar que só quem senta lá é o pastor presidente, mais ninguém. Se um irmão que estiver dirigindo o culto, ele está lá em cima, e ele por um acaso, ele já apresentou ao grupo, já apresentou alguém, ele se senta lá, aí depois vai chegar ao ouvido do pastor, que aquele irmão estava sentando ali naquela cadeira do pastor. O que é que vai acontecer com o irmão? Ele vai ser disciplinado, porque nunca aconteceu na história alguém que sentasse no lugar exclusivo do pastor, no lugar mais santo do pastor. Deixa eu dizer para você nesta noite, o lugar mais importante não é onde você está, mas onde você vai estar. Você entendeu? O lugar mais santo não é onde você está, é aonde você vai estar, na santa presença de Deus. Poderíamos fazer aqui, irmão, nesta noite, um círculo, reunir aqui todas as cadeiras e botar eu, como estou pregando nesta noite, num lugar onde todos pudessem me ver e ouvir a minha voz. Não importa, irmão, se é ali em cima, se é aqui embaixo, se é uma roda que a gente vai fazer aqui com as cadeiras, todo mundo vai se sentar. O que importa é que o evangelho está sendo pregado e você está ouvindo a voz de Deus. Aqui na Bíblia não tem esse negócio de que ali é púlpito, que é o altar. Altar é lugar de sacrifício, onde o sacrifício era levado para morrer. Então aqui é um palanque, aqui é um púlpito. Aqui não é o lugar mais importante do que vocês estão aí sentados, não. Porque o templo no Novo Testamento não é onde nós vamos, mas quando nos tornarmos a partir da nova conversão. Ou seja, o que eu quero dizer que o templo no Novo Testamento não é onde nós vamos, mas é o que nós vamos nos tornar a partir da nova conversão. O que é que nós vamos nos tornar? Templo vivo do Espírito Santo de Deus. Porque na Bíblia Deus habita em gente. Um Deus vivo precisa de uma casa viva para habitar, a partir da qual Ele fala, a partir do qual Ele é ouvido. Então Deus habita em seres humanos. Deus não habita em templos feitos por mão dos homens. Atos 7,48 vai dizer: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Então todo esse negocinho, toda essa conversa de que ali é o altar, de que ali é o lugar mais santo, isso é ensino de gente por aí, de religioso, para fazer com que você pense: ali está os mais sublimes, os mais santos da igreja. Ei, eu e você somos usados por Deus pela sua infinita graça e misericórdia. O que acontece é que Ele escolheu hoje para eu estar aqui e vocês para ouvirem aí, mas amanhã eu posso estar aí e você falar aqui, porque Deus usa quem Ele quer, da hora que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, porque a igreja não é minha, não é sua. A igreja tem um dono, a igreja tem um dono que verteu o seu sangue na cruz do Calvário e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa obra tem dono, esses irmãos, esse povo tem um dono, essa igreja tem um dono, não é minha, não é sua, não sou eu que santifico o lugar, não sou eu que digo que o lugar é santo, que diz que o lugar é santo, é Deus com a sua santa presença. Moisés tentou se aproximar de Deus, Deus disse: tira a chinela, porque o lugar que tu queres pisar é santo. Não é porque o lugar é santo, era porque Deus estava ali. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Então, o púlpito aqui, isso aqui é uma estrutura, irmão. Quem é santificado na Bíblia? Quem é que Deus diz, santificai-vos? Glória a Deus. Então voltemos para o sacrifício. A vida dele é o assunto sobre o sacrifício. A vida dele acabava ali num altar, ou seja, o culto racional é um sacrifício. O culto verdadeiro que Deus aceita é o culto do cristão, cuja vida para o mundo termina no altar. Ele morre para o mundo e continua vivo agora como uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu perguntasse a você agora, por que você então é uma nova criatura? Será que você entendeu a mensagem? É porque você morreu. É por isso que você é uma nova criatura, porque você morreu. Então o culto racional, ele é um culto de quem morreu. O culto racional não é um culto de quem tem certificado, não é um culto de quem tem diploma, não é um culto de quem fala grego, de quem fala hebraico, não é um culto de pessoas cultas porque lê muitos livros. Um culto racional é o culto do sacrifício, onde você é o sacrifício vivo. Você morreu para o mundo e agora você vive para Deus. Este é o culto racional a Deus. Você foi livre das coisas que te prendiam, das coisas que te afastavam de Deus. Você foi livre do mundo e agora se agarrou na graça suficiente de Jesus Cristo. Quando aprendermos isso, vamos conseguir tirar da cabeça, de fato, o que é o culto racional. Não é um culto esteticamente bonito, arrumado, não é um culto onde a teologia e o ensino é perfeito, nada disso. O culto racional é o culto onde o sacrifício morreu para o mundo e agora vive para Deus, que sou eu e que é você. A Bíblia BKJ de 1611, que é a Bíblia King James, ela vai dizer em 2 Coríntios 4,7, vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados, ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa se manifestar em nosso corpo. A Bíblia, a CF, ela vai dizer, verso 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Ou seja, altar não é o lugar onde o pregador fala, isto é púlpito, isto é palanque. Altar é o lugar onde havia morte, onde havia derramamento de sangue. O altar é onde a gente, irmão, morre, onde o sacrifício termina. Ninguém sai com vida do altar. Se não morrer, não haverá vida. Veja que paradoxo. Para a sua vida cristã começar e fazer sentido, é necessário que você morra. Se não há morte, não haverá vida. Se não houver mudança, não haverá conversão. Se não houver renúncia ao mundo, não haverá conversão verdadeira. A vida cristã só começa depois do altar. Aleluia.
Então veja, agora o que é que nos resta? Nos resta refletir sobre o que daremos então continuamente ao Senhor por todos os seus benefícios que tem nos feito. O que lhe daremos em troca por todos os seus benefícios? Então veja, entregamos a nós mesmos como reconhecimento de todos esses seus favores, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que podemos fazer, porque tudo o que damos a Ele não é nada menos que pobre diante dEle, diante de tão grande riqueza que Ele tem nos dado. O sacrifício a Deus é o seu melhor. Vou reformular: dê o sacrifício a Deus, ou seja, dê o seu melhor para Deus. Tenha uma vida de louvor, tenha uma vida de adoração, tenha uma vida de santidade diante de Deus. Sacrifique a Deus os seus pecados, deixe-os diante do altar, abandone eles diante do altar, tirando tudo que te afasta de Deus, se desprendendo das coisas do mundo. Então procure, irmão, se apresentar diante de Deus agora como um sacrifício vivo de quem morreu verdadeiramente para este mundo e agora quer viver verdadeiramente para Deus. Uma vida convertida verdadeiramente, que morreu para o mundo para viver com Deus. Isto é o culto racional. Glória a Deus. Como eu falei, eu uso que